Olá pessoas, eu sou a Paula Ferreira e eu já contei pra vocês aqui como foi que eu encontrei meu grande anjo, o biscoito, né? Já contei. Se você não viu esse vídeo ainda, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Corre lá e dá uma olhadinha. Hoje eu vou contar pra vocês sobre um outro anjo que apareceu na minha vida, dentre tantos outros, que foi um gambá. Pois é, vou contar pra vocês como foi que eu tive um gambá. Se você tá inscrito no canal, dá só um checkzinho. Dá só um checkzinho, ver se você tá mesmo, gente, porque o YouTube tá tirando o povo, então fica de olho, gente, fica de olho. Não tá recebendo notificação? Fica de olho, é bom ficar de olho. Se você não tá inscrito no canal, vem, chega junto, se aproxima, já se gruda na gente, já se inscreve agora no canal e clica no sininho de notificação, que é muito importante, porque aí vocês vão receber todos os vídeos fresquinhos na hora que eles saem. Gente, vamos lá. Eu morava numa chácara nessa época que eu encontrei esse gambá, esse outro anjo na minha vida. Vou explicar melhor. Eu não morava numa casa grande. Existia uma casa grande e daí uma senhora, ela dividiu, assim, 2 cômodos e eu morava ali. Também tava lindo, tava ótimo. Era um lugar cheio de frutas, árvores, sombra, fresco, era muito gostoso. E aí, tudo em volta tinha muitas outras chácaras, então muitas árvores ali, inclusive nos corredores de carro que passava, mesmo na parte com asfalto, tinha muita árvore, era muito legal mesmo. E 4 quadras da minha casa existia um supermercado que eu gostava de ir a pé, inclusive porque eu passava naquela sombra, naquele quase bosque, era muito, muito legal. Eu digo quase, gente, porque era passagem de carro também. Inclusive, por ser passagem de carro, a hora que eu tava saindo da minha casa, não cheguei a andar meia quadra, eu encontrei um gambá atropelado, morto. Pois é, triste, né? Eu olhei ele e pensei, eu vou tirar daqui no meio da rua, porque não basta aqui, o povo vai ficar passando com o carro em cima, então eu vou levar ele ali para aquela parte que tem uns gramados, umas árvores, eu deixo ele ali e a natureza recicla o corpinho e ok. Porém, quando eu fui pegar o gambá que já estava morto, existia perto do gambá, próxima à barriga do gambá, assim, um negócio desse tamaninho, gente, menor que a metade do meu polegar, que ficava se mexendo assim, ó. E eu falei, que é isso? Né? Porque era muito pequeno, gente. Eu não pensei que poderia ser um filhote, mas era um filhotinho do gambá. Então não era um gambá macho, era um gambá fêmea e tava aquele filhotinho ali, desesperado, sem saber o que tava rolando. Nesse dia eu tinha colocado uma saia longa. Olha pra vocês verem, gente, como o universo faz umas ligações muito loucas na vida da gente. Eu coloquei uma saia, nem era calor na época, era um pouco frio, mas era uma saia longa. E eu peguei o gambazinho e coloquei ele na barra da minha saia. Por que eu fiz isso? Eu fiquei com medo de colocar ele na minha mão e aquecer demais, ou eu machucar, ou eu suar e o sal da mão. Eu fiquei muito preocupada com o que acontecesse se eu deixasse na mão. Coloquei aqui na borda da minha saia e fui levando assim, tchuc, pra minha casa. Cheguei em casa, entrei no carro e fui direto pro veterinário. Cheguei no veterinário, o veterinário não sabia lidar com animal silvestre, principalmente animal silvestre desse tamaninho, né, gente? Só que, olha, mais uma ligação do mundo, assim. Ele tinha atendido uma mulher uma vez, que por acaso eu também tinha achado alguns gambás filhotes. Ele ligou pra ela e perguntou pra ela se ela podia ir lá dar uma atenção pra mim. E ela veio até a clínica veterinária e ela ficou assim, ela maravilhada com o achado. Só que ela deixou bem claro que o dela, quando ela achou, ele já tinha um pelo, já até andava. A mãe tinha morrido, mas os filhotes estavam tudo bem. Já eram grandinhos, já comia frutinhos. Esse, gente, era muito pequeno. E ela falou assim, gente, eu aconselho sacrificar, porque vão morrer. E vai morrer de fome, vai morrer triste. Então já coloca uma injeção letal aí. Mas, gente, o bicho era tão pequeno que a injeção ia ser letal só de enfiar a injeção, porque era muito pequenininho. Ai, que dó. E eu falei, não, a gente precisa achar uma saída, vamos achar uma saída. Aí ela falou assim, mas você só achou esse? Porque você sabe que ele é marsupial. Sim, eu sabia, eu lembrava disso, mas eu não sabia que podia ter mais. Eu achava que só um por cria, sei lá, porque viajei. Aí ela falou, vamos voltar lá. Ela voltou comigo lá e ela abriu a bolsinha da mamãe que já estava morta e tinham mais 5 gambás dentro dessa mãe. É claro, né, que se é uma gambá, vai ter 5 gambá dentro dela. Não tinha como ela ter 5 passarinhos, não sei. Enfim, a gente pegou os 5. Só que desses 5, um já tava mortinho, tadinho. Então, 4 tava vivo, mais um que eu já tinha tirado. Eram 6, né? Mais um que eu já tinha tirado. Ficou 5 gambazinhos vivos.
Colocamos eles todos numa caixa, já tinha achado uma caixinha, eu tinha pegado uma touca, minha touca de frio mesmo, tinha colocado lá, tinha colocado alguns algodões e eu levei ela de volta pra clínica, não tinha muito o que fazer, voltei pra casa. Gente, eu passei correndo no supermercado, comprei 1 litro de leite, foi o que eu pensei na hora. Eu sei que todo mundo vai dar as ideias que eu poderia ter feito, mas na hora foi o que eu pensei. Passei numa farmácia, comprei seringas, comprei de 5 ml, de 3 ml e comprei uma de insulina, porque eu não sabia qual que ia dar certo. Levei pra casa, coloquei leite na seringa e fui colocar na boquinha do gambá. Não dava certo. Por quê? Porque o gambá tinha a boquinha muito pequenininha, ele não abria o suficiente para entrar na seringa. Ó, pra vocês verem o tamanho do gambá, gente. E eu fiquei desesperada. O que eu lembrei, que na hora que essa senhora foi tirar os gambá de dentro, eu vi como que era o peitinho da mãe. Vocês já viram? Gente, é uma clipinha do tamanho do meu dedo, só que bem fininha, é uma clipinha. Os gambazinhos, eles se grudam lá, tanto que na hora dessa senhora tirar os gambá de lá, ela puxou, que eu achei que ela ia deslocar a coluna vertebral deles, porque eles ficam muito grudados nesse peitinho, pra não cair mesmo, são muito bem grudadinhos. Quando tirou. Então eu lembrei disso, aí o que eu falei? Não vai dar pra ser um negócio duro, e a seringa é durinha, né? Aí onde que eu vou achar um negócio parecido com o peito dela? Eu pensei em várias coisas, em canudinho, mas o canudinho era muito grande e era durinho também pra eles, porque ele era muito delicado, gente. Aí veio a ideia, né? Pessoa aqui, toda criativa. Eu tinha algumas luva mesmo, de látex, assim. Eu fui e cortei ela em forma de quadrado. Eu separei um papelzinho aqui pra vocês. Cortei ela em forma de quadradinho, assim. E aí, eu enrolei assim, ó, como se fosse... como faz cigarro? É isso? Sim, não sei se é assim. Aquela que não fuma, né? Aí enrolei assim e ficou assim. Tá vendo? Só que como é uma luva, isso era mole, não ficava durinho assim, ela ficava molinha. Lembrava o tal dos peitos da mãe dos gambazinhos. Bom, essa parte foi incrível, porque daí eu colei com uma fita na ponta da seringa, colocava leite dentro da seringa e ficava aquele trequinho mole. E aquele trequinho mole eu colocava na boquinha dos gambás. E aí, como que eu alimentava? De 1 em 1 hora, eu pegava um por um, alimentava um, colocava do ladinho. Alimentava outro, colocava do ladinho. Pra não dar o mamar pro mesmo gambá. E era lindo, gente. Era a coisa mais fofa do mundo ver eles mamando, assim. Foi um sonho pra mim. Eu tava me realizando. Por quê? Porque tava dando certo. É muito legal quando você consegue resolver um problemão, né? Só que, outro detalhe, eu tinha que, como eles estão dentro da mãe, eles mamam o tempo inteiro. E eu tinha que dar leite o tempo inteiro, mas eu não conseguia. Então, o que eu fazia? Eu colocava o relógio para despertar de 1 em 1 hora e fazia essa atitude de 1 em 1 hora. De 1 em 1 hora eu dava um mamazinho para eles. Outra coisa que eu fazia eu aquecia a água, colocava numa garrafa PET, colocava dentro da caixa, em cima da caixa eu colocava uma toalhinha, porque eu queria só o morno da garrafa, não queria o quentão dela. Colocava a touca em cima dessa toalhinha, dentro dessa touca eu colocava alguns algodões e aí colocavam eles lá, então eles ficavam bem aquecidos e mamando de 1 em 1 hora. Bom, começou a ficar frustrante uma parte. No primeiro dia morreu um dos 5, no segundo dia morreu outro, no terceiro morreu outro e no quarto morreu outro. Cada dia morreu um. E eu pensei assim, estou fazendo algo errado. Até que eu me toquei que eu tava dando leite de vaca, né? Inicialmente era isso que eu tava fazendo. Então eu consegui aí leite de cadela. Chama assim mesmo, gente. Leite de cadela é um leite em pó que é próprio para dar para animaizinhos quando você encontra eles nessa situação, assim. Mas normalmente é para cachorro, né, gente? Mas eu pensei assim, vai ter bastante nutriente, eu vou dar. E começou a funcionar. Eu fazia o leitinho, aí de 1 hora eu acordava, fazia o leitinho, a cada 2, 3 horas eu trocava a garrafa PET com água morna e eu dava. E esse gambazinho começou a se desenvolver. Gente, a cor dele, ele era um tom meio bege, lembrava um pouco a minha pele, assim, a cor dele. Quando foi passando uns 7 dias, ele mudou de cor, ele ficou pretinho. Ainda era pele, não era pelo, mas ele ficou pretinho. Quando passou uns 8, 9 dias, esse pretinho virou... Não é penugem, né? Penugem é pena. Então, virou uns pelinhos, ralinhos, uns negocinhos, uma coisa fofa. E a orelha dele era grudada, assim, não tinha orelha. Você já viu, é tipo rato, filhote, não tem orelha. Só que daí brotou um trem assim e caído, parecendo o Dumbo do elefante.
E aí caído. Aí depois aquilo ia brotando e ficou em pezinho. Gente, 10 dias, 11 dias, 15 dias já começou a mudar muito o bichinho. Eu fui ficando apaixonada. E aí eu coloquei o nome nele de Vigo. Vigo por quê? De vitorioso, de vigoroso, de vontade de viver mesmo. Eu coloquei, eu já sabia que era um machinho. E ele foi abrindo o olhinho. Ele abriu o olhinho e já começou a andar. Quer dizer, ele começou a andar primeiro que abriu o olho, viu? Mas era um andar meio tortinho assim. Gente, ele reconhecia a minha voz, vocês acreditam? Ele reconhecia a minha voz. E de 1 hora eu dando mamar pra ele. Outra coisa que eu fazia que era sacrificoso os meus gatos sempre acostumaram a ficar em casa. Eu tinha 3 gatos na época. E eu tinha que pôr todos os gatos fora do quarto pra poder dar de mamar pra ele. Porque os gatos não iam saber se aquilo era a comida deles ou a minha. Enfim, foi passando os dias, ele já tava com 45 dias, ele já andava, mas ele continuava muito pequenininho, muito dependente ainda. E aí eu vi que um dia ele tava um pouco mais amoado, numa dessas horas que eu acordei, ele tava um pouquinho mais amoado. E aí eu tentei dar mamar pra ele mamou pouco e depois ele continuou amoado e 1 hora depois eu fui lá e ele já tava com sono mais pesadinho, ainda tava vivo, mas tava com sono mais pesadinho, não quis mamar, tava meio molinho. E depois, na próxima hora que eu acordei de novo de madrugada, ele já tava sem vida. Eu ainda fiquei com ele mais um tempo na caixinha, porque eu ficava sabendo que os gambás fingem que estão mortos. Eu falei, será que ele fingiu que tá morto? Não sei. Até que ele tava durinho, gente, não tinha mais o que fazer mesmo, ele morreu, infelizmente. Eu fiquei muito triste porque eu criei muita expectativa sobre ele sobreviver e depois eu soltar ele na natureza, não sei. Eu fiquei bem triste, bem frustrada. É sério, estranho, né? 40 e poucos dias. Mas eu fiquei muito mal, assim, muito mal. Parecia que eu tinha perdido um ente, assim. Eu acho que eu fiquei pensando na história dele, a mãe dele tendo sido morta, e depois eu ir lá, e depois os irmãos dele, e ele ficar sozinho. Sei lá, muita coisa. No início eu me senti culpada de não ter dado alguma coisa que faltou, mas o que eu vou dar? O que você vai dar pra um gambá, gente? Eu não sabia lidar mesmo. Aquela mulher que me ajudou a achar, a gente manteve contato e ela falou, Paula, não é fácil mesmo, os meus que eu achei grandinhos, não demorou muito, alguns veio morrer, porque eles precisam de nutrientes que é a mãe que tem que dar, não adianta você dar alguma outra coisa, adiantou naquele momento, mas não ia adiantar mais, enfim. Essa é a história desse meu outro anjo da guarda que passou na minha vida, maravilhosinho, um fofo. Eu tenho outras histórias iguais a essa, não tem muito tempo. Eu achei um urutau, pesquisa aí o que é um urutau. E se vocês quiserem eu conto essa história pra vocês, eu vou adorar contar. Mas eu preciso saber se vocês gostaram dessa, se vocês querem que eu conte outra. Deixa aqui nos comentários se vocês já acharam bichinho silvestre. Aliás, não tenham animais silvestres. Nesse caso é porque eu fui a tutora, eu ajudei, porque ia morrer. Mas eu tava me planejando pra soltar, gente. Eu não tenho interesse nenhum em ficar com animal silvestre. Não fiquem com animal silvestre, não tenham bichinhos silvestres. A não ser nesse caso que vocês podem ajudar, mas procurem um profissional. Eu na época eu cheguei no zoológico da minha cidade, mas eles falaram que eles não tinham pessoas para ajudar a fazer isso, que é dar uma mamar direto, eles poderiam ajudar se fosse maior, dar fruta, alguma coisa, mas não era o caso, eles precisavam de 1 em 1 hora dar mamar mesmo. Eu acho que ninguém ia fazer isso mesmo, né, gente? Só uma doida aqui. Mas enfim, deixa aqui nos comentários pra mim o que vocês acharam dessa história, se vocês querem que eu traga a história do urutau e outras histórias de outros anjos que passaram na minha vida, tá bom? Se inscreva no canal, curta, compartilhe com as pessoas que têm ou algum bichinho, ajudou algum bichinho, ou até precisa dessa ideia da mamadeirinha, achou um gambá aí, não sabe o que fazer, tem essa ideiazinha que super funcionou pra mim. Eu errei em alguma parte, talvez, em não ter dado algum nutriente, mas eu acertei em tantas outras na dedicação. E enfim, gente, é isso. A gente vai trocando ideia e quem sabe a gente não consegue fazer desse mundo um mundo ainda melhor. Obrigada. Se inscreva no canal, curta, compartilhe. Tchau.